Você aí, não foi? Olha só, agora estou aqui para fazer a retrospectiva do conteúdo abordado nesta aula aí, ó, de número 39. O que nós vimos? Massas atômicas e massas moleculares, com seus respectivos cálculos, né? E assim sendo, vamos lá, olha só. Revisão de conteúdos, massa atômica e massa molecular. O que significa massa atômica, né? Então, falar de atômica é correspondente a um átomo, né? E falar de massa atômica, você lembra lá o quê? A soma de prótons mais nêutrons que contemplam no núcleo de um átomo. Portanto, a massa atômica de um elemento químico é a massa média ponderada de seus átomos encontrados na natureza. Quer dizer, os átomos isótopos de um elemento químico, né? Onde o isótopo 12 do elemento químico carbono, ele foi escolhido como padrão para a medida da massa atômica. Beleza? E aí, exatamente, olha só. Uma unidade de massa atômica será sempre atribuída à letra U minúsculo. Que esse U minúsculo, unidade de massa atômica 1, é igual a 1/12 da massa atômica de um átomo de carbono 12. Por que eu falo carbono 12? Porque o carbono é o isótopo 12 do carbono 12, né? Tem o carbono 13 e carbono 14. O número de prótons é o mesmo, é 6, mas para o carbono 12, 6 prótons e 6 nêutrons, porque é o carbono mais estável, mais presente na natureza. O 13 e o 14 existem em abundâncias menores. Com relação a você entender bem o que significa 1/12 do carbono, é que o carbono total, a massa total do carbono é 12, tá bom? Vamos dividir este carbono, esses 12, em 12 partes. Então, cada parte aqui representa o quê? 1/12. 1/12 vezes 12 vai dar 1, ou seja, 100% do carbono. E aí, unidade de massa atômica refere-se ao 1 a quilo vezes quanto? 1/12 do átomo de carbono 12. Na sequência, nós temos o quê? A massa molecular, que é a soma das massas atômicas que constituem a molécula de uma substância. Massa molecular é igual ao quê? A soma das massas atômicas. No entanto, a massa molecular das substâncias deve ser expressa em U, indica as massas de uma molécula. Quando eu falar massa molecular das substâncias, esse U quer dizer a massa que contempla uma molécula. E aí, vocês viram que, no caso das massas moleculares, temos que conhecer a massa atômica de cada átomo do elemento químico, né? Que existe naquele composto. Fazendo sempre, a partir do momento que nós sabemos que alguns elementos químicos eles têm átomos isótopos, a massa, nós temos o quê? As massas atômicas, a massa da molécula, você vai calcular somando as massas atômicas de cada um. Então, é sempre comum, nos exercícios, nas provas, em qualquer atividade, quando tratar do cálculo de massa molecular, ser dado no enunciado a massa atômica de cada elemento químico. Como vocês viram, por exemplo, a sacarose, C12H22O11, já pensou se você não conhecesse a massa atômica do carbono? Se você não conhecesse a massa atômica do hidrogênio e do oxigênio, como você poderia chegar, né? Sabendo que o carbono lá você tinha 12 átomos de carbono, vamos multiplicar por quanto? Pela massa atômica do carbono, que é 12. O hidrogênio, 22 hidrogênio, vamos multiplicar por quanto? Por 1, que é a massa atômica do hidrogênio. E o oxigênio, 11. Tinha 11 oxigênio, multiplicar por 16, que é a massa atômica do oxigênio.
quando fazia a somatória, chegaríamos na massa molecular da substância sacarose, beleza? Então, esperamos ter contribuído cada vez mais assim para o seu aprendizado e boa sorte na sua atividade de aula agora que você vai fazer, porque logo, logo voltarei para o comentário de cada questão. O objetivo aqui é o seu aprendizado, ok? Então, você tem que ficar ligado para ter sucesso na atividade e boa sorte para você que voltaremos já já. Revisando agora, ó, a revisão foi feita. A revisão que eu estou me falando é o comentário da cada questão da atividade de sala que você acabou de realizar. Ficamos de olho aí agora? Vamos lá, então? No tirando dúvidas da resolução de atividade de sala. O que diz a questão? Olha aí, nessa questão não é a sacarose, essa questão é a glicose. É uma fonte de energia para o organismo humano. A glicose é um tipo de açúcar também, tá bom? É um carboidrato. E a massa molecular da glicose é, olha, eu falei para vocês, se eu quero calcular a massa molecular de uma substância, eu tenho que dar as massas atômicas de cada elemento químico que está no composto. Hidrogênio, 1. Carbono, 12. Oxigênio, 16. Você já sabe que vai multiplicar as massas atômicas por o número de átomos que existe de cada elemento químico aí no composto, né? E aí, qual seria realmente a massa da glicose, a massa molecular da glicose? Seria 130? Seria 192? Seria 180? 190 ou 150 unidades de massa atômica. Eu acho que agora falamos do cálculo de massa molecular, fizemos vários aprender fazendo, né? Para poder você memorizar cada vez mais. E aí eu tenho certeza, meu aluno, que no final você garantiu que a massa molecular da glicose é 180 unidades de massa atômica. Vamos lá para o comentário? Olha só. Quantos carbonos existem? 6 carbonos. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Aí você multiplica 12 vezes 6. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Quantos hidrogênios existem? 12. Aí você soma com 1 vezes 12. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. E aí você multiplica por 6, que é a quantidade de oxigênio que existe. 12 vezes 6, 72. 1 vezes 12, 12. E 16 vezes 6, 96. Conclusão? A massa molecular da glicose é 180 U. Portanto, mais um caso, né, de cálculo de massa molecular que você aprendeu. Aqueles que, porventura, ainda tivessem alguma dúvida, não tem problema. Olha, só aprendemos com exercícios. Vocês podem olhar que o bom assim nas nossas aulas, nós apresentamos bastante exercícios, que é para poder o aluno se fundamentar e amadurecer os seus conhecimentos, tá bom? Essa é a nossa preocupação, ok? Para que vocês possam ter sucesso nas suas atividades. Convidamos vocês agora para um segundo esse assunto aqui, vocês até já viram, né? O açúcar comum apresenta sacarose, C12H22O11, como principal componente, e a massa molecular dele é hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Então, fazendo de conta que você não aprendeu, mas o que vale aqui é você rememorizar mesmo para aprender. Qual seria a massa molecular, então, da sacarose? 392. Bom, você cuidado para não errar nos cálculos, né?
Letra B, 360 U. Letra C, 400 unidades de massa atômica. Letra D, 342. E letra E, 185. Então, apesar de você, nós já tivemos lá no comentário, né? Estamos aqui apenas abordando para que você tenha a certeza de que, ao calcular a massa atômica, considerando 12 carbono, hidrogênio 22, O11, as massas atômicas 1 do carbono 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16, com certeza você chegaria, ok? Na letra D, que representa, olha só, 342 unidades de massa atômica. Relembrando, é aquilo mesmo, hein? Não se esqueça que você vai apenas multiplicar somente. A multiplicação você usa somente da massa atômica pela quantidade de átomos que tem no composto. Carbono 12 vezes 12. Olha aí, 1 vezes 22. Então, nós temos aí 22. E 16 vezes 1, 16. Porque aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que o debate? Por que a insistência nos cálculos de massa molecular? Porque quando chegar lá nas reações químicas, no estequiometria, né, calcular as quantidades de substância envolvida nas reações químicas, você não vai conseguir solucionar um problema se não souber calcular as massas moleculares do composto. Tá certo? Então, para isso, lembrando muito... Professor, para que eu quero aprender massa molecular? Ah, sim. Você tem uma matéria-prima. Uma matéria-prima, você tem lá umas substâncias que precisam reagir. E quando você faz essas reações, produtos novos vão acontecer, outras substâncias. E eu quero saber quanto eu devo ter das substâncias como reagente para chegar numa determinada quantidade de produto. Como é que você vai fazer? Em termos de massas, você vai ter que conhecer o cálculo das massas moleculares para poder definir as quantidades das substâncias envolvidas na reação química. Então, aprender química é isso. Por que eu estou aprendendo isso? Para utilizar onde? Então, esse utilizar onde é que nós abordamos sempre por que você tem que dominar certos conteúdos. Não é somente aprender a calcular massa molecular para obter uma nota. Isso não justifica. Justifica o seu aprendizado para um futuro onde os conhecimentos se aprofundam e se você não tiver em base, você vai ter embasamento, você vai ficar perdido na natureza, não é isso mesmo? E agora se liga no Enem porque temos mais questões aqui. No estudo de massas atômicas e moleculares, para as substâncias hidróxido de sódio, cuja fórmula é NaOH, e carbonato de cálcio CaCO3, assinala a alternativa que corresponde às massas moleculares dessas substâncias respectivas. Quais são elas? NaOH e CaCO3, tá bom? As massas atômicas do hidrogênio sempre são dados. 1, carbono 12, cálcio 40, Na, sódio 23 e oxigênio 16. Você vai ter que calcular as massas moleculares de cada um para depois você saber qual é a massa da glicose, do hidróxido de sódio e qual é a massa molecular do carbonato de cálcio. E aí, qual seria realmente, o que você poderia dizer? Olha só, no NaOH, só lembrando, existem 3 elementos químicos, sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, você vai pegar a massa de cada um e multiplicar por 1, porque só existe um átomo de cada elemento químico. No carbonato de cálcio, só existe 1. Vai pegar o 40 vezes 1, depois mais o quê? Carbono. Quantos carbonos existem? 1. Ok, 12 vezes 1. E o oxigênio? Não, o oxigênio tem 3 átomos de oxigênio. Então, o que vai ser? Você vai pegar e multiplicar o 16 vezes 3. Aí vai somar o cálcio, carbono,
com oxigênio e definir a massa molecular do carbonato de cálcio. Assim como do NaOH, a massa molecular, a massa atômica do Na, do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. E aí, com a massa molecular de cada um, você vai observar as alternativas que satisfazem a resposta correta. E aí, será que deu para clarear? A nossa abordagem, né? Eu e a professora Sabrina sempre falamos, é de que leia com muita atenção o enunciado das questões. Rabisque, coloque no rascunho as informações daquele enunciado e aí você parte para as alternativas. Ou ainda, dá uma olhada nas alternativas, que valores se quer? Mas para chegar nisso, o que é que eu tenho lá no enunciado de informação, tá bom? Bom, eu quero chegar numa resposta correta. Aí existem 5 respostas diferentes. E agora, o que é que eu devo usar? Então, o enunciado que está lá na questão, para você, então, fazer os cálculos e chegar, porque para o NaOH e o CaCO3 nessa questão, a resposta seria o quê? Com certeza a letra A. A massa molecular do NaOH, 40U, e do CaCO3, 100U. Por quê? Porque o hidróxido de sódio, fazendo a somatória das massas atômicas, eu falei, só tem um átomo de cada elemento químico. Na, 23 vezes 1, oxigênio, 16 vezes 1, hidrogênio, 1 vezes 1, 23 com 16 mais 1, 40 unidades de massa atômica. Ótimo. Para o carbonato de cálcio, então, cálcio só tem 1, então é 40 vezes 1. Mais, porque o quê? Porque a somatória das massas atômicas tem 3 elementos químicos, vou fazer 3 somatórias. 2 vezes 12 vezes 1 para o carbono. E 16 vezes 3 para o hidrogênio, né? Então, você não pode deixar de visualizar a fórmula correta, quantos átomos de cada elemento químico existe naquela fórmula, aplicar as massas atômicas conhecidas e depois fazer a somatória. E aí justifica-se. A massa atômica a massa molecular do hidróxido de sódio seria 40U e a massa molecular do carbonato de cálcio seria 100U. E aí, você aí na sala de aula, meu aluno, valeu a pena? Então, o que nos preocupa é o seu aprendizado. Por isso, quanto mais exercitar, quanto mais fazer, você aprende. Porque trabalhamos com aprender fazendo. E eu tenho certeza que o que você aprendeu nessa aula sobre massas atômicas, massas moleculares e seus respectivos cálculos tenha contribuído que quando for necessário utilizar como básico os cálculos das massas moleculares para calcular as quantidades de substâncias envolvidas lá nas reações químicas, você já sabe e não terá dúvida, né? E é bom lembrar que nessa próxima aula você vai precisar também conhecer mais informações e essas informações também serão necessárias para aulas que vão envolver reações químicas, estequiometria, tá bom? Quantidade das substâncias envolvidas nas reações. Por isso, nada melhor do que fique logo sabendo por que tem que aprender massa molecular, porque sem ela, nos cálculos das reações químicas, você não vai ter muito sucesso. Então, nada melhor do que justificar o aprendizado agora para que você tenha sucesso no futuro. Valeu? Até a próxima aula. Tudo bem?